Projeto de questões CAP 2020, aula de hipertensão e diabetes. Vamos lá, pessoal. Hipertensão arterial. Primeiro vamos entender o que é pressão arterial. A pressão arterial é a força exercida pelo sangue sobre as paredes dos vasos. Então, aquela pressão que o sangue tem força, né, sobre a parede dos vasos, que o sangue faz sobre a parede dos vasos. Isso é pressão arterial. Sofre variações contínuas, dependendo da posição da pessoa. Pode ser sentada, pode ser em pé, pode sofrer variações o valor da pressão, das atividades que ela exerce, das situações em que ela se encontra. Por isso, é necessárias as orientações antes de verificar a pressão, para não ter interferência no valor da pressão. Então, vamos lá. Hipertensão arterial. Quando níveis elevados e sustentados de pressão arterial são, como a PA maior ou igual a 140/90, 140 de sistólica e 90 de diastólica. Qual é o público mais afetado? Mulheres são as mais afetadas. População negra, a prevalência e a gravidade é bem maior. Quais são os órgãos alvo afetados? Coração, encéfalo, rins e olhos. A hipertensão arterial, ela é dividida em secundária e primária. Secundária, causas identificadas. Primária, sem causa aparente. Quais são os fatores de risco para a hipertensão segundo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão? Sedentarismo, obesidade, idade, sexo, etnia, ingestão de sal, de sódio, álcool, fatores socioeconômicos e genética, tá? São fatores de risco para hipertensão. Fatores socioeconômicos, sim. Pessoas que têm uma condição menos favorecida, a tendência ela não conseguir se alimentar com uma variedade de alimentos, verduras, frutas, é bem maior. Então, ela vai comer comidas mais brutas, né? Sem muita variedade. Por isso que é um fator de risco também para a hipertensão. E a classificação? A classificação temos PA normal, que seria menor que 120 e menor que 80, tá? Isso é livro Brunner, tá bom? E tá em outras referências também. Pré-hipertensão de 120 a 139 a sistólica, 80 a 89 a diastólica. E a hipertensão arterial estágio 1, 140 a 159 e a diastólica 90 a 99. E a hipertensão arterial estágio 2, maior ou igual a 160 ou a diastólica maior ou igual a 100. E rastreamento? Como rastrear essa pressão arterial, né? Verificar a pressão arterial, certo? Para rastrear. A primeira verificação deve ser feita em ambos os braços. Todo adulto com 18 anos ou mais idade que procura a unidade básica de saúde que não tenha verificado sua pressão nos últimos 2 anos. A gente vai rastrear esse adulto. Vamos lá. E se a pressão desse adulto for menor que 120/80? Menor, tá normal. Ele pode verificar a cada 2 anos, não tem problema. Se a pressão dele estiver de 120 a 139, de 80 a 89, né?
ou seja, sistólica de 120 a 139 e diastólica de 80 a 89, sem fatores de risco para doença cardiovascular. Aqueles fatores que eu já expliquei para vocês: obesidade, sedentarismo, o álcool, tabagismo. Então, ele verifica sem esses fatores, né, nesse valor de pressão a cada um ano. Se a pressão for maior ou igual a 140 por 90, ele vai verificar em 2 momentos. Verificou, deu um intervalo de 1 ou 2 semanas, verifica de novo. Se a pressão dele for 120 a 139, 80 a 89, mas com fatores de risco para doença cardiovascular, também vai verificar em 2 momentos, com intervalo de 1 a 2 semanas. Uma questãozinha aí do Colégio Pedro II, de 2018, fala que a mulher de 43 anos, sedentária, procura a unidade básica de saúde para consulta de rotina. Ela informa ao enfermeiro que tem valores de pressão variando de 130 a 85, 139 a 89. Após a avaliação, considerando os achados da anamnese, do exame físico e de exames complementares, constatou-se que a usuária apresenta baixo risco cardiovascular. Corresponde à conduta a ser adotada. Se ela tem baixo risco cardiovascular, certo? Então, temos a letra A, promover estratégias que visem a um estilo de vida saudável. Por quê? Lá em cima falou que ela é sedentária, mas ela tem baixo risco cardiovascular. E agendar uma consulta dali 1 ano, quando o risco cardiovascular deverá ser reavaliado. Letra A. Aferição da pressão arterial. Vamos orientar esse paciente, esse cliente, quando vier verificar a pressão? Não fumar e nem beber café por 30 minutos antes de verificar a pressão. Sentar tranquilamente por 5 minutos antes de verificar a pressão. Sentar com o antebraço apoiado ao nível do coração, em cima da mesa, que é uma superfície firme, com os pés no chão. Evitar falar. Tudo isso interfere no valor da pressão. E para a gente? Vamos selecionar o tamanho da braçadeira ideal, porque uma braçadeira pequena pode aumentar, como uma maior pode dar um valor mais baixo de pressão. Então, a braçadeira do adulto é de 12 a 14 centímetros de largura e 30 centímetros de comprimento. Temos que selecionar essa braçadeira de forma correta, posicionar o braço do cliente, do paciente no nível do coração, conforme eu falei anteriormente, orientá-lo para ficar em silêncio enquanto a pressão é verificada. Vamos registrar o valor dessa pressão, certo? A pressão deve variar não mais que 5 milímetros de mercúrio entre os braços, certo? Então, vamos lá. Inicialmente, registre os resultados da pressão de ambos os braços e obtenha aferições subsequentes do braço com a PA mais alta. Normalmente, a pressão não deve variar não mais que 5 milímetros de mercúrio entre os braços. Vamos registrar essa PA que foi aferida e a posição do paciente, se está sentado, se está deitado, e informar o valor dessa pressão, né? Mas isso vamos avaliar a ocasião. Se a pressão estiver muito alta, se for um idoso, cuidado, porque a pressão pode aumentar cada vez mais. E sempre orientar, né? Das reavaliações periódicas, né? Dependendo da situação, quem faz mais isso é um enfermeiro,
o médico. Na realidade, se for numa emergência, acaba sendo o médico, porque a correria é tanta, né? Mas a gente também pode, como técnico, orientá-lo. Senhor, uma forma de abrir a comunicação. E até porque, numa conversa informal, nós descobrimos dados importantes para traçar uma melhor conduta e também escrever isso, bom? A interpretação aqui, a avaliação tem por base a média de no mínimo duas leituras. Se duas aferições diferem em mais de 5 milímetros de mercúrio, lembra que eu falei que a diferença entre os braços não deve ser maior que 5 milímetros de mercúrio? Mas se isso acontecer, são feitas as aferições adicionais e um valor médio é calculado. Eu vou tirar a média. Então, a gente vai fazer mais algumas verificações e a gente tira a média. Quais são as manifestações clínicas? É só pensar nos órgãos-alvo. Não altera os olhos, a retina, alterações retinianas. Pode alterar a retina de uma forma tão grave, no caso de uma hipertensão arterial grave, que pode dar papiledema, que é edema do disco óptico. Alguns hipertensos, eles são o quê? Assintomáticos e pode permanecer assim por longa data, né? Sinais e sintomas específicos aparecem, isso indica lesão vascular, manifestações específicas relacionadas com órgãos servidos pelos vasos envolvidos, ou seja, sinais e sintomas envolvidos, eles podem aparecer, provocando lesão vascular, um rompimento de uma artéria, né? Ou seja, um infarto agudo do miocárdio, pode ter uma doença da artéria coronária, angina. Então, são consequências comuns dessa hipertensão arterial. Ou seja, lesão, não deixa de ter lesão vascular, de vaso. Lesão vascular significa lesão de vasos, rompimentos, isquemias. Terapia farmacológica. Eu posso utilizar vários medicamentos para diminuir essa pressão. Depende da ocasião, certo? E qual é a funcionalidade desses medicamentos para tratamento da hipertensão? Ele vai diminuir a resistência periférica, o volume sanguíneo, a força, a velocidade de contração miocárdia, ou seja, são remédios, medicamentos que é para baixar essa pressão. Num paciente que tem pressão não complicada e sem indicações específicas para outro medicamento, aquela pressão mais branda, leve, podemos usar diurético, beta-bloqueadores. E crise hipertensiva? Quando a pressão está lá no alto e o paciente dá entrada na emergência, vai para a sala vermelha, é quando acontece o quê? Quando tem alteração da pressão, muito importante, 22, 20, 21, acompanhada de sintomas, cefaleia, que é dor de cabeça, alterações visuais, que são os estocomas, aqueles pontinhos brilhantes, dor no peito, que pode ser uma angina, né, um desconforto, dispneia, falta de ar, obnulação, que é a alteração da consciência, o paciente pode ficar confuso, né? Diminuindo a senso-percepção dele. Então, esses pacientes com crise hipertensiva, da entrada na emergência, atendimento emergencial. Temos tipos de crise hipertensiva, dois tipos. Temos a urgência hipertensiva, que é aquele que eu não tenho lesão de órgãos-alvos, aquilo que eu falei lá no início da apresentação. Olhos, né? Coração, rim. Então, é caracterizada por um aumento súbito da pressão arterial não associada a quadros clínicos agudos, certo? E que não apresentam risco imediato de vida ou danos em órgãos-alvo. Ela é controlada de 24 a 48 horas. Medicação de escolha, captopril, propranolol, clonidina oral.
Emergência hipertensiva. Tem lesão de órgãos-alvos, aumento súbito da pressão, tem sinais e sintomas de dano importante em órgãos-alvos. Risco para um edema agudo de pulmão, EAP, insuficiente, infarto agudo do miocárdio, ou seja, IAM, e acidente vascular encefálico, AVE, e encefalopatia hipertensiva. Nessas situações, eu vou fazer o necessário, ou seja, esse paciente, além de dar entrada na emergência, ele vai ficar hospitalizado. Aqui tem exemplos de emergências, né, hipertensivas e urgências. Encefalopatia hipertensiva, edema agudo de pulmão, infarto agudo do miocárdio, um aneurisma dissecante da aorta, enfim. E urgência, angina instável, pré-eclâmpsia, anticoagulação, intoxicação por cocaína ou anfetamina, pré- e pós-operatório. Tem que dar uma olhadinha no que é emergência e no que é urgência. Pode cair como questão. Aqui tem uma questão, né? Foi da prova da UERJ, essa questão para técnico. A verificação da pressão é uma ação de enfermagem rotineira nos serviços de saúde. Apesar disso, requer habilidade e conhecimentos específicos para avaliação da hipertensão. Analise as afirmativas a seguir e identifique os aspectos necessários a uma aferição de pressão arterial fidedigna. Vamos lá. 1. Aferir a PA e constar os valores da PA arterial sistólica 140, diastólica 90, são insuficientes para afirmar que uma pessoa é hipertensa. Constatar um único valor isolado é insuficiente, sim. Fatores como efeito do avental branco pode elevar a PA. Tem gente que não pode ver o enfermeiro, não pode ver o médico de jaleco branco, o técnico, que aumenta a pressão. Não pode ver um profissional de saúde com jaleco branco que aumenta a pressão, né? É o efeito do avental branco. 2. Recomenda-se a aferição da PA em pelo menos 2 momentos diferentes da ida do usuário ao serviço de saúde, antes de caracterizar a presença da hipertensão, correto? O tamanho da braçadeira não interfere na aferição de PA? Errado. Em paciente cardiopata, é suficiente aferir a pressão arterial com o paciente sentado? Não, sentado e deitado. Então, 1 e 2, a resposta é a letra A. Bom, aqui nós terminamos a parte de hipertensão. Vamos começar numa outra aula agora a parte de diabetes.